Negócio na pauta de volta. O processo de profissionalização não é fácil em uma empresa familiar. E muitas vezes ele é interrompido porque há o sentimento na família que há uma perda de poder. E o que a gente pode fazer, o que se pode fazer para evitar ou contornar esse sentimento, porque de fato há uma perda de poder decisória, né? Eu sempre digo que precisa definir a responsabilidade de quem vai iniciar esse processo sucessório, definir responsabilidades, o que é de competência daqueles membros. E com base na transferência dessa responsabilidade, o sócio fundador, ele elencar o que, em hipótese alguma, poderá fugir o padrão, poderá fugir aos valores que ele criou dentro, a cultura que ele criou na empresa. Ele fazendo essa definição, há uma transferência de responsabilidade sem perder o que ele acha de extremamente importante e inegociável na empresa. Se ele fizer isso, ele não vai perder o poder no sentido de que as decisões vão ser tomadas com base no que ele acredita e com base no que ele criou. Então, se ele definir muito bem isso, ele não vai ter essa sensação dele perder o comando, porque vai ser algo que vai ser decidido conforme o que ele acredita, conforme o que ele criou, os valores da empresa e os valores também pessoais, que não deixe de estar inserido na empresa. Pois é, mas, por exemplo, a empresa já se tornou uma empresa grande, vamos falar em, não sei quais são os patamares, mas que fature mais de 100 milhões de reais anuais. E quando você faz essa profissionalização, o ideal é que pelo menos boa parte se não a totalidade da família, vá para um conselho de administração e deixe a parte executiva na mão de profissionais do mercado. E conselho de administração basicamente tem que tratar de estratégia, né? Não do operacional, mas muitas vezes você vê que a gente vê isso muito em empresas estatais, né? Que muitas vezes o controlador, que é o Estado, ele quer tomar as decisões lá dentro do executivo e atropela todo mundo. Exatamente. O conselho consultivo, onde ele vai ser responsável por avaliar as decisões, sejam elas operacionais, sejam elas táticas, ele não vai perder o controle, o processo de decisão, se quem está abaixo ali na pirâmide, se está muito bem alinhado com os valores que eles lá em cima determinam que seja cumprido. Então, se isso estiver muito bem definido em papéis, nos acordos, fica fácil manter. O difícil é, se eu não tenho as decisões lá embaixo, se eles não têm essa referência para ele tomar a decisão, aí tem essa sensação da perda de poder, ainda quando o conselho consultivo, deliberativo, participam, mas se não está muito bem desenhada e não está muito bem estruturada documentalmente na empresa. Mas, Meire, o empresário que está nos assistindo, empresário familiar, qual é o momento certo para ele profissionalizar? Qual é o momento certo para ele pensar na sucessão? Agora, sempre. Porque não tem como... mas eu pretendo me aposentar daqui a 20 anos. O momento é agora, porque se a sua empresa não está profissionalizada agora, você não consegue tirar férias e você não pode ficar achando que tudo vai ser bem. Não é que a gente vá ser pessimista, mas a gente precisa observar e ter ciência que pode acontecer situações que estão fora do nosso controle. Fatalidades, uma pandemia que ninguém esperava. Sim. Então o momento é agora. Sempre o momento de organizar uma empresa é hoje, agora. Mas muitas vezes os sucessores, ou a segunda, ou terceira, ou quarta, a geração seguinte, não se interessa pelo negócio, por mais que ele seja bem sucedido. E aí, o que seria mais recomendado, né? Já que se os detentores do controle acionário, do poder da empresa, eles pretendem dar, de fato, a continuidade ao negócio. Qual que seriam os passos? Olha, em uma empresa existe uma grande cota de membros que não vão se apaixonar, como você falou, pelo negócio e querer dar seguimento. Mas nenhum membro abre mão de dinheiro, de recurso. Sim. Então, se ele não abre mão, ele
precisa de alguma forma contribuir ou conhecer o negócio até para ir para o conselho deliberativo, participar das decisões. Então, em algum momento, todos os membros da equipe, da empresa, ele precisa conhecer o negócio e ele precisa iniciar esse processo, participar pelo menos do processo de tomada de decisão na empresa, do processo de profissionalização, saber quem é que ele vai contratar, porque dinheiro todo mundo vai querer, qualquer membro. E então, quando não tem a geração que vai iniciar esse processo, não se apaixone pela empresa, mas ele precisa se apaixonar por esse processo sucessório, porque vai envolver recurso, patrimônio, e aí ele vai querer. Então, eu sempre digo, em algum momento a empresa precisa inserir os membros da família para ter conhecimento, para poder entender como é que a empresa funciona, quais são os valores, porque ele precisa contratar pessoas para dar seguimento. Porque eu nunca vi nenhum caso, em 22 anos de trabalho, eu nunca vi um caso que a pessoa tenha dito, eu abro mão do dinheiro. Mas qual os maiores conflitos entre as gerações? Os maiores conflitos os conceitos culturais. E esses conceitos culturais que é inerente a esse conflito de geração é que o pai quer permanecer aqueles valores e o filho já quer inserir outros valores. Por isso que eu fiz a analogia da caixinha de vidro. O que o pai não abre mão? Agora, você identificou aqui o que você não vai abrir mão e agora, o que sobrou? Abre o seu coração, porque a gente precisa iniciar inovações, tecnologia, questões culturais. A gente precisa inserir porque não pode ser algo tão engessado, porque aquelas pessoas que vão entrar, eles precisam se sentir pertencentes a esse processo de inovação, porque senão vai ter a desmotivação da continuidade da empresa. Porque não tem a minha característica, não tem algo meu dentro da empresa, só tenho do meu pai, por mais que eu ame ele, mas não tem algo meu, então vai ter o desinteresse. Então, uma das características agora é incluir. você já viveu uma situação onde a empresa começou a ter um processo de profissionalização, visando a sucessão familiar e, logicamente, a sustentabilidade do negócio, e por pressões internas acabou recuando? Não para finalizar o processo sucessório, mas pela profissionalização eu sempre vejo um resultado muito positivo. Existe resistência, de fato. O que é essa resistência, por exemplo? Mas eu não falo nem de resistência, de ter interrompido mesmo esse processo. Resistência vão ter, né? São mudanças, né? Nunca vi um caso de... Você fala de desistir no processo? Desistir do processo sucessório, não. Não é o processo sucessório, de profissionalização. A profissionalização também não. Quer dizer, a empresa contrata uma consultoria, a consultoria vem, né, cria um novo organograma e aí desloca vários dos familiares para funções mais consultivas das executivas, começa a chamar executivos de mercado. Em algum momento alguém da família fala assim, e aí, eu vou fazer o que aqui, né? Porque é claro que tem essa coisa de, eu recebo X da empresa, eu tenho meu Prolabore lá, alguma coisa tem, se não tiver eu vou ter minha participação de resultado. Mas o homem gosta de poder, né? E muitas vezes, eu já vivi essa situação, né? Não é nem a minha empresa que eu trabalhei, que simplesmente cortaram o processo. Voltou a estaca zero. Eu não acompanhei nenhum caso de abortar totalmente. Já vi muitas resistências, modificar, vamos trazer outra empresa que é a questão da briga de poder e eu quero uma empresa que fale mais a minha linguagem, que tendencie a tomar as decisões que eu gostaria de tomar. Então já vi muito isso de direcionar para o que o sócio queria. Então já percebi muito isso. Mas eu sempre vejo que o resultado da profissionalização, por mais que tenha ocorrido uma grande resistência dos membros, ao final todo mundo fica satisfeito com o processo de profissionalização. Tenho ciúme porque vou entregar algo que é muito importante, que é o controle financeiro, o caixa, o banco. Resiste, mas quando entrega eu vejo que nossa, que bom que eu me livrei disso, que não hoje eu estou muito mais feliz desenvolvendo uma atividade que de fato eu gosto de desenvolver e não necessariamente aquela parte burocrática. Mas porque às vezes há interesses estabelecidos, tipo assim, um membro da família já botou um amigo para trabalhar, um amigo está ali, aí chega a profissionalização e diz, olha, seu amigo não é necessário aqui dentro.
Aí como é que acontece isso, né? Porque Exatamente. vai deixar o amigo sair? Muitas vezes tem a resistência. Não, ele não vai sair. Isso é um desafio muito grande, inclusive para os colaboradores não membros da família, porque isso causa um conflito. E que conflito é? Perceber que alguém que está desempenhando aquela função, que não tem a qualificação técnica que de um membro que não é da família, desenvolver a função e ganhando até mais. Então isso gera também um problema, um conflito ali na empresa. Então é sempre importante nessa profissionalização haver o nivelamento dessas funções e dessas atribuições para que não gere um desconforto com pessoas que não são da família, mas também não se sentirem desmotivadas em desempenhar uma função da qual ela trabalha muito e recebe pouco. Meire, o que você diria para o profissional, para o empresário familiar que está nos ouvindo, que de repente está sentindo essa resistência, está sentindo essa dificuldade, de repente está pensando em desistir? Eu costumo dizer o seguinte, para a geração atual, não abrace cactos, não sofra, solte e deixa surgir, né, as flores, absorver o que seu filho certamente ele tem coisas boas para contribuir. E um momento, eu sempre digo também, vá curtir, vá viver, que você já construiu um patrimônio e vá usufruir desse patrimônio. Então profissionalize que você vai conseguir tirar férias. Eu já vi profissionais 30 anos sem tirar férias. Uau! E eu digo, vai tirar férias, comece essa profissionalização e vai ser feliz. Deixa que seu filho também possa contribuir, porque se ele não deixar, se ele não transferir a responsabilidade, os filhos não vão se sentir úteis, eles não vão se sentir pertencentes. Então eles precisam tomar decisões. Ainda que é bom que você ainda está aqui na empresa, você está trabalhando, você está observando as decisões do seu filho. Se você não iniciar isso agora, você não vai ver ele tomando as decisões. Mas não é uma coisa fácil, né? Porque de repente alguém que está há 30 anos numa empresa, começou do zero, e alguém chegar a dizer para você assim, olha, não é mais assim, é assado, tem que fazer assim. O que ele vai pensar? Pô, eu estou fazendo isso aqui há 30 anos, deu certo, por que agora não vai fazer mais, né? Sem dúvida é difícil isso aí, mas a gente vai dar mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Negócio na Pauta.